Hi, everybody. Hi. Hi. Oi, gente. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Bookflix. Hoje a gente está com a Scarlett Peckham, autora deste livro aí, que foi lançado esse ano, está fazendo um sucesso, todo mundo está conhecendo. É um romance de época, coisa que eu particularmente adoro. Então, se você curte romance de época, fica a dica para você. A gente vai bater um papo com ela, mas antes eu quero falar para vocês que tem formulário de sorteio. Como todos os dias da Bookflix, se você quer ganhar o sorteio, você precisa se inscrever no formulário. O formulário está lá na página da Bookflix, no link que aparece na descrição do nosso vídeo, que estamos ao vivo. Você vai, se inscreve, preenche tudo, gente, tudo mesmo. O endereço completo, tudo completo, ok? Tem que estar tudo completinho para você ganhar. Preencheu, se você for sorteado, você hoje vai ganhar um voucher de R$50 da Livraria Leitura. E lembrando que o voucher você tem que ir na loja para poder pegar e utilizar o seu voucher, tá? Não é online, é na loja física. Mas, ganhando, a gente vai te explicar um pouquinho melhor, tá bom? Eu separei algumas perguntas para a Scarlett, vou fazer. E a Anne vai estar aqui. Oi, Anne. Oi. Hello. Oi, Hi, Lorena. My name is Anne. Eu tô quase num curso intensivo Cici Julei. Eu mudei agora, não é mais Cici, é Cici Julei. E tô muito feliz de estar aqui. Eu amei esse livro e tô muito feliz de estar aqui com essa autora. Sim, e a Anne vai ajudar a gente com as perguntas, tá? Se você tem alguma pergunta para mandar para a Scarlett, você manda. Ela vai ficar de olho nas mensagens e vai botar na tela para eu poder ler as perguntas, tá bom? Você pode mandar outras mensagens, igual a Débora mandou dizendo que estava ansiosa. As perguntas, mandando carinho, esse tipo de comentário, eu não vou ler uma por uma, porque senão a gente não vai ter tempo para fazer as perguntas, tá? Mas eu vou estar sempre que puder falando para ela o quanto que vocês estão felizes, ok? Então vamos para as perguntas? Vamos, Anne? Vamos ter perguntas, se Deus quiser. Pronta, prontíssima. So I was just explaining to everybody how it's going to be in Portuguese, so they can understand and send questions. I'm going to read it, and we're going to make a giveaway in the end of this live. So I was explaining to them how it's going to be. And people are saying, hi, how are you? Happy to see you, things like that. I was just explaining to them they can send questions for you, and I'm going to read it if they send it, but I prepare my own questions, so I'm going to start it, okay? I'm going to say Portuguese and then English. So Gotcha. Let's get. Okay. Let's get. Bom, gente, é lógico, como vocês estão acompanhando a gente aqui já tem um tempo, eu acho, espero que vocês estejam aqui desde segunda. Eu sempre começo perguntando sobre esse ano, como tem sido a vida esse ano, então não seria diferente, tá bom? Vamos lá. So my first question, I make this question so many times during these days. How is your life during this year? My life has been sorry, I'm hearing myself feedback. My life has been so weird. Sorry. Can you turn down your volume? Yeah, I'll try that. Let's see, it's better. Let me try that. That's better. Better? Okay. Sorry about that. Yeah, my life has been, completely out of the ordinary. I guess for an author, we don't leave our houses that much because you're just sitting around writing books, but it's definitely been a lonely, solitary, sort of trapped in the house with my cat and husband learning a new way to live kind of year. Yeah. Do you feel like we're living like I'm just waiting for the zombies. That's me. Just waiting for them. Because I think that's the only thing that we're missing in this year. We have everything. I'm just missing the zombies. And today's an awesome day, so they can appear because it's Halloween. So, but you stay at home most of the time, like many authors, writing. And but how it is for you to not be able to leave the house wherever you want? It's distressing. I mean, this whole year has felt like we're living in some sort of dystopian sci-fi novel. It's just been, it's not great. My husband and I actually
ended up going away from our home in Los Angeles and up to Oregon, in this rural city, like on the ocean, because we were like, why are we in Los Angeles when we can't go anywhere? We may as well be somewhere like, closer to nature and more beautiful. So, yeah, I mean, I don't know. It's kind of claustrophobic. I don't care for it. I want there to be a vaccine so that we can leave the house freely and safely. It's just, yeah, it's been a hard year, I think, for everyone I know. Yeah, it's true. It's true. Especially when we can say so many people that don't really care. They don't believe it. I can say that here in Brazil, even the president, he doesn't believe it. He doesn't wear masks and things like that. So it's kind of hard because we think that we are at home trying to be safe, but there are so many people there doing nothing. So crazy times, really crazy times, right? Bom, eu perguntei para ela como está sendo. Ela falou que ela geralmente já fica em casa porque é o que os autores fazem, eles ficam em casa escrevendo. É a vida dela, né? É o que ela normalmente faz. Mas ela tem ficado em casa com o marido e com o gato. Mas aí eu perguntei para ela, mas como é essa sensação de mesmo que você fique em casa, você não poder sair de casa? E ela falou que é meio claustrofóbico. Ela falou que chegou a sair de onde ela mora, foi para o Oregon, onde ela podia ficar mais perto da natureza. Então, para ter um pouquinho de liberdade, né? Porque onde ela morava, ela mora em Los Angeles, então ela não podia sair. E é um lugar muito mais povoado, mais gente. Então, ela foi para o Oregon, mas ela falou que tem sido momentos estressantes, né? E eu comentei com ela que é difícil porque até mesmo quando você mora em um lugar em que as pessoas não acreditam na doença, então não querem fazer nada sobre ela, é muito complicado, que são tempos meio difíceis. Mas é isso, né, gente? É o que a gente vive agora. Eu vou fazer minha próxima pergunta, tá bom? A minha próxima pergunta foi como que foi o começo dela como escritora, tá bom? So my next question is, how was the start for you when you start writing? Do you always want to do that? Sorry, you said when did I want to start writing? Yeah. How was for you when you started? Yeah, I don't know. I think I started when I was like 6. Oh my gosh. I know. I was like a huge nerd child, never ever stopped reading, read tons and tons of romance novels. And I don't know, being a nerd with like not that many friends during the summers, I just started like writing these little stories about, I think I wrote one about like a boy and a girl who fell in love on a cruise ship during their spring break from school. You know, like I would just write these long, silly stories in my notebook when I was bored on family vacations and stuff. And then I always just loved writing and wanted to keep doing it. And I studied writing and literature in college, and then I couldn't figure out a job that would use those skills. I didn't really think of being an author as a job. It's still kind of a tenuous proposition for many of us, but yeah, I don't know. I had a job in public relations after I graduated from college, and I did that for like 10 years, and it was fun, and then it was stressful, and I was like, I don't know. I think I might try that writing thing again. Yeah. So here we are. Years pass, and here we are. So how was for you when you finished your first book, you published it? How was the feeling for you? It was amazing. I was like, wow, oh my God. I mean, you know, you work on books for so long. I think it took me like 2 or 3 years. It was the first book I ever wrote. So I had to figure out what I was doing and then, you know, write 25 really bad drafts and then try to figure out how to publish it, like self-publish it or publish it with a publishing company. And so after all of that, you know, stress, it was amazing to just have it out in the world and to see people's reactions to it. And I don't know, it's just incredibly fun when you write these characters and grow to love them. And then, you know, other people read about them and have their own opinions about them and see the book in a whole different light. And they kind of come alive in a way that I wasn't anticipating. So it's amazing. And I love hearing about people's reactions because it's just like, I don't know, so lovely. Gente, ela falou primeiro, ela falou que começou desde muito jovem. Ela falou que desde quando era criança ela já sentia que ela queria escrever.
E escrevia coisas para ela, histórias para ela, quando ela estava muito entediada nas férias, ou então ela falou que ela era meio nerd, então ela não tinha tantos amigos assim, ela estava sempre escrevendo. Mas ela falou que chegou a ter um estudo na época da faculdade. Quando ela acabou, ela não se via como sendo uma autora, ela não via como uma profissão. Ela falou que acho que isso até acontece bastante. Aí ela passou alguns anos trabalhando com publicidade. Ela gostava, depois ela achou muito estressante, e aí foi quando ela resolveu ser realmente autora. E eu perguntei para ela como foi o livro dela publicado. O primeiro livro, quando ela lançou, quando foi publicado, qual é esse sentimento? Ela falou que é inacreditável, que é muito gratificante ver que as outras pessoas querem ler as suas palavras, querem saber o que você... ela gosta de saber o que as pessoas acharam, ela gosta de saber as opiniões que às vezes têm a ver com coisas que ela nem tinha pensado, então ela curte bastante. Eu vi que tinha uma pergunta. We have a question. This question here is in Portuguese, so I'm not going to translate to them. They can read. So the question is, there is a gossip about you writing the fourth book from Charlotte Street. So they want to know if it's true. The gossip is true. It's true. I love that gossip. Gossip. What is fun is that we have here only the first one, right? Oh, and right. They already know about the fourth book. Guys. Yeah. I think that the second one is coming out in Brazil at the beginning of next year. But for those of you who are ready for book 4 already, I am currently writing it. I think it's going to come out next year. It's going to be called The Rogue I Ravished. And it is the story of Elena Brearley, who is, of course, the mistress of the club at the center of the book, and her longtime client, Lord Avondale, who we've met in previous books. So I'm extremely excited. I've wanted to write this book since I wrote the first one, because Elena is one of my favorite characters in the series. So it's going to be good. I'm very excited. We can't wait. Bom, gente, ela falou que sim, é verdade. A fofoca é verdade. Ela está escrevendo o 4º livro. Eu falei para ela, a gente aqui só tem no Brasil o 1º livro. E a galera já quer saber se ela está escrevendo o 4º livro. Ela falou que é verdade. E ela disse, inclusive, sobre o que é o 4º livro. Ela está escrevendo sobre Helena, que é a manda-chuva lá no clube, gente. É sobre a história dela. Quem lê o livro sabe de quem que eu estou falando, tá? Então é verdade. Anne, diga. Eu tenho uma ideia. Você que é CA Translate, você lê todos os livros em inglês e manda aqueles áudios spoiler esperto, que é pra gente já ficar ligado no que vai acontecer. O livro ainda não foi lançado, tá, gente? Que fique bem claro. Mas você já pode se adiantando no 2º e no 3º, Júlia. Com certeza. Faz esse favor, tá? Ela falou que provavelmente o 4º livro vai ser lançado ano que vem, tá bom? Mas ela está escrevendo agora. Annie she was just saying that she had an idea that because I can read in English and speak in English, I read all of them and send messages to her telling what is the story is about, because she can like spoilers everywhere. She wants all the spoilers. So the girl, she that make this question, she say, thank you so much for answering this question. She's just saying thank you. Bom, gente, eu expliquei para ela que acho que é a Alessandra é o nome, fez a pergunta e ela agradeceu. Eu falei para ela e ela falou, obrigada por ter perguntado. A minha próxima pergunta é sobre as heroínas, tá bom? Dos livros dela. So, the girls in your books, they're all really powerful, you know? And why you decided to write stories with that kind of women, even if they are like not romance from nowadays? Why you decided to write it? Excuse me. I grew up reading romance novels, like hundreds and hundreds of them, and so many of them had what we call alpha heroes, you know, these sort of
extremely powerful men, and they were usually dukes or earls or members of the aristocracy, or if it was a contemporary romance, you know, they were like billionaires, CEOs, or movie stars. You know, they had so much power. And the woman, yeah, of course, and the woman, because these were all usually like, you know, male female romances, they were, you know, often reacting so much to that power that the man had, and either they were, you know, sort of succumbing to it and surrendering to it, or they were using their own powers, whatever they were, to try to bring the man to his knees, you know, in these kind of like romantic ways, using the power of love. And that's cool, you know, like I understand the fantasy of that, but I think as time has moved on and women feel more and more confident kind of owning their power and being on a completely equal footing with men, and, you know, standing up and wanting equality in all ways, including in their relationships, the fantasy of a really, really powerful man with whom you can never really get equal footing is less, to me, appealing, I guess. And also just women without a tremendous desire to, you know, live the lives that they want and be self-actualized and have their own form of power however they want to take it. I don't know any women who aren't like that. You know, like I write strong characters, but every woman in my life is essentially a strong character. So it's just, to me, it's a matter of kind of taking these character tropes in historical romance, like, you know, a woman who's been dispossessed of her home because of an inheritance going to a man, for instance, in The Duke I Tempted, and then trying to apply a more, I don't know, just my vision of what a woman in that situation would actually want and how she would behave. And, you know, if it were me, I'd be pissed. I'd be so mad, and I would do everything I could to fight against it. And that's what Poppy does. So totally. Totally. Bom, gente, ela falou, eu perguntei, né, por que ela escolheu escrever personagens tão fortes em romances que não são romances de hoje. E ela falou que ela gosta muito de passar isso, né, que as mulheres têm essa força e tudo mais. E no final ela foi falando que nos romances contemporâneos, a gente vê muito isso que é o homem alfa, né? Ele que domina, ele é o CEO, ele é o empresário, ele é o cara. E a mulher acaba sempre, né, caindo de amores por aquilo. Ela falou que ela entende isso, que ela leu muitos livros assim, mas ela queria muito que tivessem mulheres que tivessem poder, né, que fossem empoderadas. E ela falou que é mais ou menos isso que acontece até mesmo com a Pop, que é a personagem principal do livro que ela lançou no Brasil. Ela falou que ela tenta se colocar no lugar, porque ela falou que se fosse com ela ia ficar muito revoltada com tudo aquilo que as mocinhas acabam passando, né? Essa coisa de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Principalmente nos romances de época, as mulheres eram muito limitadas. Então ela falou assim, eu ia ficar muito revoltada, eu ia querer fazer alguma coisa. E eu falei que realmente, eu também me sinto assim quando eu leio, às vezes. Então ela deu o exemplo da Pop, que é esse personagem do livro que ela lançou aqui no Brasil, que ela é assim, ela quer viver a vida do jeito dela, independente da sociedade onde ela vive. Tá bom? Minha próxima pergunta. Qual é a parte mais difícil para escrever uma história? So, my next question is about writing. Which part for you is the hardest to write a story? I like to begin with the pairing of the characters. And to find that pairing, I usually begin with the trope of the book. So I love writing in traditional romance tropes like forced proximity or marriage of convenience, you know, these kind of old beloved setups in romance novels. But I like to sort of think about one person first. So for instance, in The Duke I Tempted, like I wanted to have a marriage of convenience with a like stormy, brooding, archetypally like gothic kind of hero as the Duke. And so then I had to think, okay, well, in a marriage with this stormy kind of figure who doesn't want to be married, and a book where I want the two of them to constantly sort of like clash and be explosive and stand up to each other, like what kind of heroine would be interesting in that setup? And then I thought, okay, well,
you know, someone who's coming to this marriage for reasons that make her equally opposed to falling in love, and someone who is equally strong in her own beliefs about what she wants in life. You know, it's kind of finding the energy of one side and then figuring out what is an equally strong energy on the other side, and then forcing them into this sort of combustive situation where they're sort of dueling ideas about what they want, and also their strong attraction to each other makes for explosive fare. But that's it. It's like that tension in the setup is everything in the beginning. Yeah, true. We can't wait till they finally get together. It's something like that. You've been waiting. Bom, gente, ela falou que construir essa ideia é complicado, porque ela primeiro constrói um personagem, e aí depois ela tem que construir um personagem que seja, assim, equiparável àquele personagem, para que eles tenham esse confronto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o livro do Brasil, né, que foi publicado no Brasil, que eu conquistei esse livro aqui. Porque ela tem que construir personagens. Se ela construir um personagem forte, ela quer construir um outro personagem forte para que tenha esse encontro, e é isso que vai acontecendo durante a história. Ambos têm aquele problema com relação a se apaixonar, então eles vão se confrontando durante a história e vai criando aquela tensão entre os dois, né? E os dois querem, mas ao mesmo tempo não querem e tudo mais. Eu falei para ela, e vai criando essa... A gente fica esperando eles ficarem juntos durante a história. Então ela falou que é essa criação, né? So, my next question. Minha próxima pergunta, gente. O Duque que você conquistou, como foi que você inspirou para escrever sobre esse tema? So, my next question is about the Duke that I conquisted. It's about how you create this story. Why you decided to talk about something like S&M? Oh, what made me write about that? Yeah. I see. Well, I didn't see a lot of it in historical romances, and you see so much of it in contemporary romance, especially after 50 Shades of Grey just like came on the scene and everyone was like, woo! But I didn't, you know, historical romance, at the time I started writing, there were a few people who were writing sort of more erotically interesting types of sexuality, but not many. And I just felt like it was a really interesting way for characters to engage in that world, because the power dynamics are already so interesting in those books. Because of course you're dealing with, you know, as we talked about already, these men who have a ton of privilege and power just baked into who they are in society, and you have women who sort of can't even vote. You know, you have marginalized members of society who are still being sold into slavery, and who, like, you have colonial, you know, it's every single form of patriarchy right on the surface. And so there's never going to be a way for true parity to exist in this society. So I thought it was interesting how a couple may try to find parity in their relationship by exchanging some of these forms of power. And then when I started thinking about writing about BDSM and historical, I started researching sort of like, was it out there? You know, you hear about like the Marquis de Sade and stuff, but he's sort of, you know, pictured as this sort of corrupt, horrific, perverse man. And so it was like, well, was that a one-off? And then I started researching it, and there's always been kink and BDSM. Like, since sexuality has existed, there have been, you know, ways of doing it more creatively than the old, you know, missionary position. Yeah. But things like the whipping house in The Duke I Tempted, like, that's based on a real life whipping governess by the name of Teresa Barkley, who invented, you know, the famous whipping horse at the beginning of the 19th century. You know, it's out there, and all I had to do was really sort of start thinking about it before it became like, oh, of course I should do this. This is like so interesting, and also it was actually going on. So let's get in there and try it. Yeah. Bom, gente, ela falou que primeiro que ela falou que antes de sair, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que foi o livro que ela citou, não era uma coisa assim tão falada e tão comentada nos livros. Ela falou que romances, na verdade, de época, ela não costumava ver nada disso.
Mas aí, depois que saiu os contemporâneos, se tornou uma coisa também popular nos romances contemporâneos. As pessoas falavam assim, mal, né? Queriam ler coisas sobre isso. Mas ela falou que, até mesmo para fazer pesquisa, quando ela teve a ideia, ela foi pesquisar se isso realmente acontecia antes. Se era uma coisa, né, que já existia antes. E ela viu que sempre existiu esse tipo de preferência, né? De sadomasoquismo, isso sempre existiu. Ela falou que, inclusive, uma das personagens do livro, que é a responsável pelo clube lá, ela existiu realmente uma mulher que era responsável pelo clube e que mulheres, os homens iam lá para curtir o sadomasoquismo. Então, isso há séculos atrás, isso já existiu. Então, ela falou que teve essa pesquisa e ela simplesmente queria escrever algo que ela não costumava ler. Então, e a gente agradece, né, gente? Porque deu uma diferenciada boa no que tem por aí. Não que eu não ame o que tem por aí, tá bom? So I just said that we really appreciate that you decided to write about it because we don't normally see romance with this kind of stuff, especially historical romance. For me, personally, I'm not a huge fan of this kind of romance. I don't like 50 Shades of Grey. It's not my stuff. I'm pretty sure people are gonna wanna hang me saying this, but it's the truth. But I really appreciate it in your book because it's something so new for me. It's not my kind of story. It's not my kind of. I don't like this kind of romance, but in your book, I love it because it was so different. It was so refreshing. I think that's the word. So we just saying that we thank you for. Thank you. We just thank you because it's great. Bom, gente, eu falei para ela que é muito novo pra gente ler um romance com esse tipo de coisa. Eu falei para ela que pessoalmente não é o meu tipo de tema preferido nos livros. Falei, inclusive, que não amo 50 tons de cinza. Então, né, provavelmente pessoas vão querer me matar. Gente, ela tá com a sinceridade aflorada hoje, gente. Meu pai as pessoas provavelmente vão querer me matar, mas, gente, é a verdade. Não é meu tipo de leitura. Mas eu gostei muito no livro dela, que trouxe uma novidade pro estilo, né, pros romances de época. É totalmente de novidade, pelo menos para mim. Então, a gente agradece ela ter escrito algo assim, tá bom? Anne, tem alguma pergunta? Não, eu queria só que você contasse para ela a história de como, ontem a gente estava com as autoras nacionais, a gente contou muito a história de como um livro conta uma história de como chegou até aquela leitora. Aí você queria que eu contasse como a gente leu esse livro? A nossa história romântica de amor com esse livro, gente. A gente ficou muito louca nesse livro. Foi verdade. Para quem não sabe, eu vou falar em português para a galera entender primeiro, tá? Bom, a Anne recebeu o livro e começou a ler o livro e falou para mim, você precisa ler o livro, porque o livro é muito diferente do que a gente está acostumado, nós somos loucas por romances de época. Então, ela falou assim, você precisa ler, tipo, me bombardeou. Eu falei, eu quero ler, mas eu ainda não posso comprar. E aí, quando eu comprei o livro, a gente meio que surtou no livro. A gente falou assim, caraca, super diferente de tudo que a gente vê por aí, né? E a gente ficou falando sobre esse livro 500 anos. Mostrar as capinhas aqui de trás das próximas, dá para ver? Acho que dá. Anne, she just asked me to tell you that how we start to reading this book. She started, and she was like, "Oh my God, you have to read it because it's so different from everything that we normally read." And I was like, "Oh my God, I know I want to read it, but I can buy it now." So I waited like a few days. I bought it, and I finished like one day the book. And we started to like, oh my God, I love it. Oh my God, it's so different and things like that. We just freak out about the book or something like that. She just asked me to tell you. Bom, eu falei para ela que eu falei assim, a gente só meio que surtou. And she was just showing everybody the covers from the next books. They are in the back. They are in the back, so people could say what we can have in the future. The other books of the series. E eu agora falei para ela que a Anne estava mostrando, né, as capas de trás, que tem atrás no verso, para quem não sabe, dos próximos livros da série, tá bom? E
O próximo livro acho que não deve demorar muito para sair. Eu acho que eu já vi alguma coisa sendo falada sobre ele. E a gente espera que seja rápido, tá bom? Não sei se pode falar, mas é janeiro de 2021. Mas se não pudesse, ninguém me escutou. So she said that the next book will be released in Portuguese on January. And she said, I don't know if I could tell that, but if I did, if it was a secret, sorry. You're saying the next book comes out in January? Is that what you said? That's what I think so. I think January or February, Yeah, and she said that if it was a secret, sorry. Sorry. Secret out. Sorry. She said that we're going to pretend we didn't hear it. Okay. Everyone, shh. Eu vou ficar assim, para ninguém saber que fui eu. She said she's going to hide behind the cover, so nobody knows that it was her. Bom, gente, a minha próxima pergunta é sobre a Poppy, que é a personagem principal do livro, do que eu conquistei. E para quem não sabe, eu vou falar, mas não é um spoiler, tá? Ela é uma pessoa muito ligada à natureza, a Poppy. Então eu quero saber se ela é assim também, ou se ela simplesmente teve essa inspiração para escrever a personagem dessa forma, tá bom? My question now is about Poppy. She's a person really close to the nature, right? So I want to know if it's the same for you. Well, I am no botanist like Poppy. I have a deck with some succulents growing, and that is my main contribution to the plant world. But they stay alive, and sometimes I manage to propagate little babies, so that's quite impressive. But I think Poppy would be proud of you. I think she would be so proud. I would love to know more about gardening, actually. It was fascinating to research her character and to sort of learn about that world. But personally, I enjoy being outside in nature. I love flowers. I love plants. I vastly prefer being in a beautiful sort of countryside environment to being in a city. So it comes from my heart. Bom, ela falou que ela não é uma botânica igual a Poppy, que é a Poppy do livro. Ela falou que a contribuição dela para o mundo da jardinagem é que ela tem um deck, em que ela tem várias suculentas, e é isso. Essa é a contribuição dela para a natureza. Ela ama a natureza, ela falou que ela gosta muito, prefere muito mais estar na natureza do que numa cidade. Ela gosta de flores, de árvores, de tudo isso. Mas ela não conhece muito. Ela falou que ela gostou muito de fazer a pesquisa para o livro, né? Ela teve que fazer uma pesquisa para poder construir a Poppy, mas ela não sabe muito disso. Foi só para o livro mesmo, não é quem ela é, mas ela gosta muito da natureza. Fala, Anne, você tem uma pergunta? Julinha, eu recebi aqui no meu ponto eletrônico, aqui na tela, informações diretamente da Arqueiro. Sim, início de 2021. Confirma. Confirma. So she was just saying that she received a message that the publisher said yes, it would be in January. We are breaking live news here. Thank God they allowed us to tell the truth. To tell everybody. Meu ponto. I was just thinking about calling my lawyer, but thank God. Oh my. Ela falou assim, nossa, vocês estão conseguindo assim, tipo, breaking news, novidades para todo mundo. Eu falei para ela, nossa, graças a Deus que eles autorizaram, porque eu já estava pensando em chamar meu advogado. Débora, advogada. So, she was just saying that Deborah is one of her friends and she's a lawyer. She was like, Deborah, where are you? Because we may need a lawyer. But so funny. Don't need them. Thank God. Anne, tem mais alguma pergunta da galera? Não, as meninas aqui estão fazendo perguntas de política, que eu não quero entrar nesse assunto. Elas estão perguntando se a Arqueiro vai lançar mais alguma coisa dela, mas eu acredito que ela não tem como saber isso, né? Só essa série. Eu vou perguntar porque vocês perguntaram, tá, gente? Mas eu também acredito que ela não sabe a resposta, tá bom? E talvez, se ela souber, ela talvez não possa contar, né? Não possa falar.
Mas eu vou fazer a pergunta. So, Anne said that people are asking about another box from you. If Brazil gonna have another box from you. I told them that you probably don't know the answer yet. Or you can tell the truth, but I said that I will make the question anyway. Well, so the books that are published in Brazil are actually, it's not up to me. If it were up to me, all of my books would immediately be in Brazil because I love my Brazilian readers. It's so fun to talk to you guys on Instagram and stuff. But yeah, it just depends on whether or not publishers buy the foreign rights from the American editions. So, you know, tell all of your publisher friends that you want more Scarlett Peckham in Brazil, and hopefully they will say, great idea. I'm hearing the Siren series. That's me. Maybe someday. Let's pray. Let's pray. Ela falou que ela não sabe. Ela falou que por ela os livros seriam lançados, tipo assim, publicou lá fora, já seria publicado no Brasil. Mas que não depende muito dela, né? Foi o que eu falei, gente. Ela provavelmente não ia saber dessa resposta. No momento, é essa série que a Arqueira está lançando. Então, ela não pode ter essa resposta, mas ela gostaria. Eu falei para ela que eu gostaria de ter uma outra série dela, que ela tem publicada. Falei assim, eu gostaria de ter essa série, né? Vamos orar por isso, para que isso aconteça, tá bom? Tem uma perguntinha na tela, mas antes eu vou botar aqui outra informação do meu ponto eletrônico. Meu ponto eletrônico vai funcionar agora. Tem que comprar muito para poder vir mais séries. Entendi, ponto eletrônico. Ponto eletrônico tá falando, tá, gente? Fica a mensagem para o Brasil, tá, gente? Se não vende bem, a editora não vai investir no autor. Então, por favor, né? Vamos comprar. Tem rosinha na tela agora. So Annie, she was just saying that she received another message. That if you guys want more books, you have to buy the books. The publisher need to know that we want more. So that's really, really important. Not only for your books, for all the writers around the world. If you don't buy it, how they will know that we want it? So that's the message. I love that Annie's just like on the phone with the publisher behind the scenes. Yeah. Just like on TV. I love it. It's just like on TV when you have the buzz here and people are speaking. That's something like breaking news. Our sources say. You heard from us first. Remember that. Just hearing the message. We have a question on the screen. I'm gonna read in English for you, okay? So she's asking if you have some kind of traditional thing to do when you're writing. She's like, drink wine, watch TV, something like that when you're writing. Listen music, anything. Sadly not drink wine. If I could drink wine and write, that would be so delightful, but it doesn't really lend itself to a tremendous amount of focus and brain activity. I actually have this app that I've been using that is incredibly helpful. I have a little bit of like ADD, so it can be hard for me to focus. There's an app called brain.fm that like plays you what is supposedly like scientifically designed music to help your brain focus in small increments of time. So I know it's not the most glamorous thing in the world, but I literally like I put on my headphones, I set an hour in my app, and then I like have a notebook next to me, and I just start writing. And then if I have like distractions or something, I'll just write them down on my notebook, and then take a break after an hour and be like, whew! And then go drink coffee or something. I know it's intense. And then drink wine. Yeah. That's the moment. She gets me. Totally. And she don't speak English. That's the greatest part. I think we understand each other, though. Migrating. Ela tá falando que você entende ela, Anne. Tipo, vocês estão conectadas. Ela fala um ponto e o meu outro ponto fala também. Mas um ponto eu tenho certeza que é ela que tá falando.
Eu falei para ela que o mais legal é que vocês entendem, sendo que você não está falando nada de inglês, mas vocês estão conectados. She said that she has a bug with the publisher and the other is you. That's why you guys are connected. Love That's it. the reason. That's the reason. Bom, gente, ela falou que ela não, ela falou vinho com certeza não. Ela falou que toda vez que ela vai escrever, ela ultimamente tem usado um aplicativo, ela falou que ela se distrai muito fácil, né? Então ela usa um aplicativo que foi feito para isso, como muitos aplicativos por aí, que ele coloca algumas músicas, algumas coisas no aplicativo, para que foram estudados, científicos, para você se focar. É destinado para isso mesmo, para você se focar. Então, ela falou que não é nada muito glamouroso, então ela só simplesmente liga o aplicativo, ela marca 1 hora, coloca, escreve. Quando acaba aquela 1 hora, a programação acaba, né, do aplicativo, e aí ela pensa assim, ai, tá bom, escrevi. Aí eu falei para ela, aí sim você toma o vinho. Essa é a hora de tomar o vinho. Mas enquanto ela está escrevendo, ela não costuma fazer isso não, tá bom? A Fabiola ela acabou respondendo essa pergunta da Fabiola, né? Como ela se organiza para escrever. Sim, Fabiola, ela, assim, anteriormente foi o que ela tinha falado. Ela costuma criar os personagens, como ela quer os personagens primeiro, entendeu? E aí depois ela vai construindo baseado nisso, tá? Arqueiro patrocina aí, tá? Tem mais alguma pergunta, Anne? Não, pergunta não, só pessoal então, mandando. Eu vou fazer beijos, né? Beijos. Eu vou fazer, então, uma das minhas perguntas, tá? Todo mundo sabe que eu sou a maluca do audiobook, acho que todo mundo já sabe disso, não é novidade. E eu ouvi o audiobook dela recentemente. Ouvi em inglês. Eu não sei ainda se tem a versão em português. Se alguém da Arqueiro puder, tiver online, quiser passar. Anne, pergunta no seu ponto, se você tiver alguma informação. Ponto, temos audiobooks. Por favor, ponto, responda. Ele vai responder já. Eu não sei se ainda fizeram o audiobook dela em português. Eu ouvi, então eu queria muito saber, porque aqui no Brasil é uma coisa que está começando, mas lá fora é uma coisa já bem grande, né, a questão dos audiobooks. Então eu quero saber para ela como foi ouvir a história dela. Essa vai ser minha pergunta, ok? So my question now is a really personal question for me, because I am the crazy lady about audiobooks. Totally. I hear a lot of audiobooks, but in Brazil, it's not something really common. It's really starting, and I want to know. I just heard your book in English on an app here in Brazil, and I want to know how was for you to hear your characters. How was the feeling? It's amazing. You mean the audiobooks, right? Yeah. Yeah. It's amazing. It's so funny to sort of hear someone else's version of your characters. When someone makes an audiobook, usually the author is sort of given a choice of who the narrator is. So you get kind of a little bit of a sense of what kind of actor is going to be reading the book and what kind of voices they might do or something. But it is so wild to just put on your headphones and have someone just start like talking the words that you wrote in your like in an accent, like, hey, now suddenly I'm the Duke of something, and blah, blah, blah. It's like, no! I'm like, wow. It's so fun. I love it. And that's the craziest part, because like I said, for here in Brazil, it's something really new. But when you hear historical books, it's amazing because they really do the accent. And I was like, oh my God, it's totally insane. If it is a duke, they do the accent. If it is a cowboy, they do the accent. It's crazy. So for me, it's amazing. I love it. And I just heard the duke, and I'm pretty sure I'm gonna hear the other book from the other series. We have 2 in English, and so I'm pretending I'm gonna be listen. The next book is gonna be this one, and that's why I'm hoping to have this one too in Portuguese. I hope so too. Again, buy all the books, tell all your friends. We can do this together, you guys. Bom, gente, she's hearing another thing again, because I said to her that I don't know if they released this version
audiobook in Portuguese. And so I said, ask your bug if there is something new about it. Maybe she has an answer. Então, você tem alguma resposta para nós, Anne? Meu ponto acabou de falar aqui, inclusive vou botar a resposta na tela, que ainda em português não temos. Mas, ponto, por favor, nós temos uma garota audiobook aqui presente, temos agora editoras especializadas nisso. Vamos, por favor, colocar, porque todo mundo merece escutar esse livro. Esse livro é muito bom, gente. Yeah. So this person here on the screen, bota de novo, por favor, Anne. A Frini? This person here on the screen, she's saying, no, not yet, because she's Frini. She's also an author here in Brazil, and she's from the publisher. And she's saying, Frini? No. Yes. Hi, Frini. She's crazy about you. Crazy. I love Frini too. It's mutual. Tem recadinho da Frini pra ela. And she sent me a message to you. All the love. No. She loves you. Tem mais alguma pergunta? Não. Não. Todo mundo tá só mandando beijos, dizendo que ela é maravilhosa, todo mundo amou a gargalhada dela. She said, I asked her if the people who send messages, if they have another question. And she said, no, they all say they love her, especially her laugh. Oh. Thank you. I have a question about the covers. Do you normally choose the covers, or you just accept the covers? How it is for you? So for my Charlotte Street series, it's self-published, so I get to control everything from the model to the fonts, and I love it. It's great. Oh my God, it's amazing. I love the covers. I love it. Thank you. I love them too. But so I don't design them myself. I have a brilliant designer who I sort of tell her, like, this is the vibe of the book. It's like spooky and everyone's like going crazy in a manor covered in flowers. And then, I don't know, she'll like come back with basically somehow she's interpreted that and put it into an image. And then we'll go back and forth and be like, well, I think the hair should be brown and not red, or, you know, stuff like that. But yeah, it's really great. I can choose, you know, I can change things. I can sort of set the tone, and then my designer sort of works with me to get it perfect. And I think we're a great team, and I love the covers of the books, and they look great in Brazil. Amazing. Bom, eu perguntei para ela, gente, sobre as capas dos livros. Se ela opina, se ela escolhe, como que funciona. E ela falou que como essa série, que é a série publicada aqui no Brasil, né? Ela falou que como foi publicada independente, ela podia escolher tudo. Ela pôde ficar bem livre para escolher. Ela falou que ela não fez as capas, ela tem um design que ajuda, mas ela ia dando as diretrizes. Falava assim, não, eu quero uma coisa um pouquinho mais gótica, um pouquinho, o cabelo dela mais castanho do que vermelho. Então, ela ia dando as diretrizes. Então, isso facilitou a ficar da forma como ela queria, né? Facilitou bastante. She's just... That's her, actually. She's saying, don't forget, they are BFFs now. But I have to say, she's BFFs forever and ever. Então é isso, ela pôde escolher as capas, ela ficou muito feliz que as capas estão no Brasil. Ela falou que quando você é independente, isso acaba sendo mais fácil, né? Para você decidir as coisas. E ela falou que ela ficou muito satisfeita. Eu falei que eu amei as capas. Eu sou suspeita porque eu achei que as capas são lindas. Se você ainda não viu as outras capas, como a Anne mostrou, no verso tem as outras capas dos 2 livros já publicados, depois desse. As capas são muito bonitas e combinam com a história. Então, foi isso que ela falou sobre as capas, tá bom? Gente, eu queria lembrar para vocês que a gente vai fazer nosso sorteio. Então, eu vou perguntar para ela agora, vai ser minha última pergunta, tá? Se você ainda não se inscreveu, o momento é esse, porque vai ser encerrado, tá bom? Eu vou fazer a minha última pergunta para ela, e aí depois a gente vai encerrar a live, tá bom? Porque, infelizmente, nosso tempo está quase acabando. So, I just said that we have a last question. Okay. So, my last question for you is... do you think that we can maybe, when the time is better, the life is less crazy, we can see you in Brazil?
I would love to come to Brazil. I've never been before, and obviously will not be able to come in the immediate future. But yeah, no, I would love to come. And as soon as, you know, the world hopefully resumes some level of normalcy and Americans are allowed to travel out of their crazy, somewhat problematic country. Yeah, I would love that. It would be amazing. Ela falou que sim, ela gostaria muito de conhecer o Brasil. A minha pergunta foi essa, se a gente, de repente, no futuro, quando o futuro estiver muito melhor do que está hoje, se a gente vai poder ver ela no Brasil, quem sabe um dia. Ela falou que ela adoraria conhecer o Brasil. Ela ficaria muito feliz. Infelizmente, no momento, ela não pode. Ela falou que quando eles permitirem que os americanos viajem para os lugares de forma normal, ela gostaria muito de conhecer o Brasil, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Vou falar para ela se ela quer mandar alguma mensagem para vocês e depois a gente vai fazer nosso sorteio, tá bom? Anne, alguma coisa que você queira dizer? Últimas palavras para a sua I love you so much. I just said to her that we have to finish, so I said, Anne, it's your chance, last words. And she said, I love you so much. BEZZFLIX, Scarlett. I love you too. I think we're best friends now, seriously. Eu vou desmaiar, meu Deus. She's gonna fade out. Oh, man. So, anything you want to say to the readers here in Brazil so we can end our conversation? Sure. Guys, thank you so much for all of the love that you've shown to my books and all of the amazing photos that you post on Instagram. And I'm so touched. I love interacting with you guys in Brazil, and I'm really glad that we can at least do it electronically, if not in real life, which would be amazing. But yeah, thank you so much for all the love you've shown, and I'm so happy that, you know, you're getting the rest of the series there soon. And yay, keep reading. It's so fun. I love you. Hi, Lorena. Ela agradeceu tudo, todo o carinho, tudo que as pessoas mandam. Ela falou que ela agradeceu também muito todas as fotos que as pessoas postam sobre os livros dela. Ela adora fazer esse contato, mesmo que seja só eletrônico, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, ela agradeceu, ela ama todos nós, e é isso, tá bom? So, thank you so much. I'm just going to say that when you repost my picture, I just made my day. Thank you so much for that. So, thank you so much. The time's up. Thank you. We really appreciate having you here and hope to see you next time in person. That's all we hope. Thank you so much for the invitation. This was so fun, and I really appreciate it. Thank you. Thank you. Annie, diga adeus. No. Thank you. Bye, Scarlett. She don't want to say No. goodbye, but we have to because we have another conversation in a few minutes. Eu não estou preparada. I'm not preparation. She said she's not prepared to say that. She tried to say it. Parting is such sweet sorrow. Single tear. Bye, Scarlett. My beauty. Bye. It was nice to meet you guys. Thank you. Bye. Thank Bye. you. Bom, Annie, vamos para os nossos sorteios. Gente, que amor. Gente, e a risada dela, eu meio que minha risada, né? Meio escandalosa. Gente, eu não vou nem Gente, falar eu nada. adorei essa entrevista. Adorei, me diverti muito, ri, e eu deixo aqui o meu protesto, que eu, como escrava da Bookflix, não tenho ponto eletrônico. Absurdo isso. Gostaram do meu ponto eletrônico? Babado, né, gente? Eu tenho que ter um ponto coisa. eletrônico. Só vamos dizer uma coisa, estamos juntos nessa, né? Porque marcando ponto todos os dias aqui, ó. Cadê meu ponto? Por mais dias de ponto eletrônico. A única escrava aqui sou eu, que fique claro. Gente, obrigada. Vamos pro sorteio, gente. Tivemos... Eu queria mandar... Fala. Quantos? Não, eu só queria muito agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas. O horário era bem mais cedo do que a gente costuma fazer as lives, mas foi o horário que a gente conseguiu encaixar a Scarlett. Então, muito obrigada a todo mundo que veio bater o papo com a gente mais cedo. Queria muito agradecer a Fini, que estava aqui presente, o ponto eletrônico de Anne.
Um beijo, Frine. Muito obrigada. Frine, inclusive, que vai estar na Bookflix, tá, gente? Então fique atento que ela vai participar, tá bom? É esse o meu recado. Vai, Bi. Tivemos 21 inscritos. Vamos lá. Um sorteio só hoje, nessa live, infelizmente. Mas não se preocupa que as próximas estão bem recheadas. Vamos sortear um voucher de... Cadê? Ixi, entrei na coisa errada. Do Nayara Azevedo. Nayara Azevedo. R$50, Livraria Leitura. R$50. Exatamente. Vamos lá. Um sorteio só. Number. A Winnie, gente. A Winnie. 17. 17. Número 17. Ah, você tá de brincadeira. Eu achei que essa maré de repetir ganhador tinha passado. Sim, gente. Ai, meu Deus. Foi Janaína ou foi Bárbara? Não. Tati. Mas quem? Valéria. Tigra. Não. Quem, gente? Fiquei curiosa. Tigra. Você tá aí, Tigra? Ah, não. Na moral, não. Não. Olha, eu vou banir das lives essas pessoas que já ganharam. Olha, não pode mais participar dos sorteios. Bárbara, Valéria, Tigra e a Jana. Banidas. A Tigra para. Gente, eu só queria registrar aqui que, Fabiola, estou torcendo para você, cara. Mano, eu tô torcendo muito pela Fabiola. Ela toda hora fala com a gente de novo. Mas a Fabiola não ganhou nada não, ainda? A Fabiola ainda não ganhou, só a experiência. Ganhou a experiência. Quem sabe o dela está por vir ainda. Fabiola, eu tô aqui na fé por você, Fabiola. Estamos. Do mesmo jeito que eu torci para Valéria ganhar, tô torcendo para você também, Fabiola. Vai vir coisa boa por aí. Acredite, somos brasileiros, não desistimos nunca. Gente, a gente só não vai pedir para a Tigra botar o endereço, porque a gente já sabe que é ela e que o endereço é certo, ela já ganhou ontem, tá bom? Gente, aliás, eu vou dar o meu endereço para ver se eu ganho esse voucher. Não é possível, gente. Aliás. Julinha, você é tão confiável, amável. Para com isso, Julinha. Plagiável, confiável, e a Tigra tem um adorável. diferente como eu, que é difícil, de repente, ter uma outra Tigra aqui, né? Olha só, gente, mas não tem nem leitura lá no fim do mundo onde a Tigra mora. Dá esse voucher para mim. Mas aí ela que tem que te dar, não é a gente. Ou mas ela pode pedir para alguém comprar e mandar para ela. É isso que eu ia falar. É intransferível. Ai, que cola, né, gente? Tem que apresentar o número do CPF. É intransferível. Então, Tigra, você que lute. Gente, obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente tem outra live, agora às 15 horas, adaptações, livros versus filmes, mediação Sheiloca e comediadora Euzinha. Vamos ter a presença da Ana Beatriz Brandão, Ariane Gonçalves e Luísa Trigo. Espero todas vocês daqui a pouquinho para a gente bater mais um papo sobre tudo isso e ter mais sorteios, combinado? Combinado. Beijos. Vou ganhar o próximo.